Boa noite, graça e paz, povo de Deus, amém? Vamos dar início ao nosso culto. Pessoal do fundo aí, se puder vir aqui na frente, eu agradeço, para que nós possamos começar o nosso culto já na presença de Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, Santo Tu és, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, podemos estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por cada filho e filha Teu que está aqui, Senhor. Somos gratos a Ti por mais um dia, Pai, pela Tua presença. Que o Senhor, essa noite, Pai, venha nos visitar. Que nós, essa noite, Papai, possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Pai. Que essa noite, Pai, nós possamos, Senhor, entrar na Tua presença mais uma vez, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, cultuar a Ti essa noite, Pai. Que o Senhor venha tirar todos os pensamentos neste momento, Pai, do mundo lá fora, para que nós possamos conectar contigo essa noite, Pai. Tira, Senhor, todo e qualquer empecilho, Senhor, que possa, Senhor, impedir, Senhor, de eu entrar na Tua presença essa noite, Pai. Tira tudo aquilo que não tem Te agradado, Senhor. Tira meus pensamentos essa noite do mundo lá fora, Pai. E que eu estou aqui, Senhor, é para fazer o meu melhor essa noite, Pai. Quero entregar o meu coração, Senhor, para que eu possa entrar na Tua presença, Senhor, com um coração puro, com um coração leve, Pai. Que nada, Senhor, essa noite venha tirar o meu foco. Que nada, Senhor, venha me distrair essa noite, Senhor. Que nada, Senhor, venha tirar a minha atenção, para que eu possa ouvir a Tua palavra, Senhor. Essa noite, Pai, que o Senhor derrame do Teu mover, do Teu Espírito, Senhor, a cada coração, para que nós possamos sair daqui essa noite cheios, Senhor, impactados pela Tua presença, Pai. Senhor, Satanás muitas das vezes tem tentado roubar, Senhor, a semente que tem sido lançada desse altar, meu Pai. Mas essa noite, Papai, eu lhe peço, Pai, que o Senhor tire todas as minhas distrações, Pai.
Que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, venha cair por terra essa noite, Pai. Que eu quero estar atento essa noite somente à Tua voz, meu Pai. Enche, Senhor, essa casa da Tua presença. Enche essa casa do Teu poder, Senhor. Que nós possamos sentir o Teu mover, Senhor, fluir em nossos corações essa noite, Pai. Eu lhe peço, meu Pai, tenha misericórdia de nós essa noite, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Nós, quando entramos nesta casa, Senhor, nós entramos aqui, Senhor, para entregar o nosso melhor, Pai. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor receba o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, do nosso louvor, o nosso melhor, Senhor, o nosso coração, Pai. Obrigado, meu Deus. Abençoa aqueles que hão de chegar. Abençoa todos aqueles, Senhor, que se disponibilizou, Senhor, a estar aqui essa noite, Senhor, para entregar o seu melhor, Pai. Visita cada coração, Pai. Nós cremos, Senhor, que ao fim desse culto, nós vamos estar mais uma vez cheios do Teu poder, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, mais de Ti, Senhor, para que nós possamos sair do mundo aí fora e sermos a luz do mundo, Pai. Que a Tua luz venha brilhar em nós, Senhor. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor cada dia mais venha crescer, Papai. Porque nós estamos aqui, Senhor, é porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós somos alvo fácil de Satanás desse mundo aí fora, Pai. E eu lhe peço mais uma vez, que o Senhor continue guardando a minha vida, guardando a vida de cada irmão que se adentrou nesta casa de oração, Papai. Brinda o coração, brinda a mente, brinda os ouvidos, Senhor, para que nada venha nos tirar o nosso foco, a nossa atenção, porque nós estamos com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Teu Espírito. Assim eu lhe peço e lhe agradeço. Tome este culto em Tuas mãos, Senhor. Aqui o Senhor é o centro, o Senhor é o foco. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa terça-feira, mais uma terça-feira, onde nós seremos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Nós estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor, ministrados pelo Espírito Santo. Se você chegou aqui com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma preocupação, nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos sair daqui leves, nós vamos sair daqui refrigerados pela presença do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Cumprimente o seu irmão com a graça, com a paz do Senhor. Graça e a paz. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Nós queremos que o Espírito de Deus enche a nossa vida. Enche-nos com Teu poder. Enche-nos, Senhor, nesta noite. Eu estava meditando na palavra hoje e eu achei tão bonito, porque vocês devem se lembrar dessa passagem quando Maria estava grávida de Jesus e ela foi visitar Isabel. Se lembram, né? E é tão maravilhoso a passagem que fala sobre isso. Diz que Isabel disse algo para Maria, cheia do poder do Espírito Santo. E eu comecei a meditar o que nós temos falado aos nossos próximos, as pessoas que estão perto de nós. Tem sido palavras cheias do poder do Espírito Santo? Ou tem sido palavras de maldição? Ou tem sido palavras de desunião? Ou tem sido palavras, eu não sei do que, mas enfim, não são palavras cheias do Espírito Santo. Disse assim, Lucas 1, 41 e 42, eu vou ler rapidinho. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria foi visitá-la e Isabel também estava grávida. Você se lembra disso? A criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse: bem
alto. Você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. É essa parte que o Espírito Santo disse para mim. Será que nós temos acreditado no que o Senhor vai dizer a nosso respeito? Ela disse, você é abençoada porque você acredita no que o Senhor disse para você. Porque imagina, irmãos, Maria, né? Grávida do Espírito Santo. Ia gerar Jesus. Imagina que loucura na cabeça dela. Mas Isabel disse para ela, você é abençoada porque você crê no plano de Deus para a sua vida. Será que nós temos crido no plano do Senhor para as nossas vidas? No que o Senhor Deus quer para nós? Ou nós temos desmerecido aquilo que o Senhor falou a nosso respeito? Ou melhor, nós não temos acreditado naquilo que o Senhor disse que vai fazer na nossa vida. O Senhor disse que vai abençoar e nós não acreditamos. O Senhor disse que vai restituir e nós não acreditamos. Mas esta noite eu quero pedir, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Senhor. Pois somente assim, Pai, eu vou viver. Porque a tua palavra diz que teu Espírito Santo viria e diria tudo o que o Senhor quer que eu faça. E diria tudo que foi falado, tudo que Jesus disse, Ele nos lembraria. Ele nos lembraria das promessas, aleluia. Ele nos lembraria de tudo que Jesus fez, de todos os milagres, Pai. Então vamos dizer ao Senhor, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos, levante as suas mãos bem alto e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diga: meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos cantar. Diante do teu altar. Vamos cantar juntas, Espírito. Espírito, diga: enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos, levante bem alto e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diga: meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos dizer: flua em mim, Senhor. Aleluia, flua em mim, Senhor, a tua graça, Pai. Flua em mim, Senhor. Flua em mim, Senhor. Esse mesmo tom, Danilo, lembra? Glória a Deus. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Aleluia. Flua em mim,
perdão. Flua, flui em mim, Senhor, a tua graça. Só pode fluir dele, irmãos, da fonte. Flui em mim, Senhor, o teu amor. A vida flui dele. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui o teu perdão. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar, para te adorar e declarar seu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar, diga e declarar seu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Aleluia. Flua, Senhor, em nós a tua graça, Senhor, o teu poder. Fecha os seus olhos. Vai se pedir ao Senhor, flua em mim, Senhor, teu perdão, Jesus. Flua em mim, Senhor, a tua vida, Pai. Flua em mim, Senhor, Pai, as tuas águas, Pai. Oh, Jesus, purifica-nos, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, toque nas nossas vidas, Pai, com fogo. Que venha queimar todo o pecado, tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Toda obra do mal. Que o Espírito Santo venha com fogo. Queima, Senhor, tudo aquilo que não te agrada em nós, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Para te adorar, Senhor, e declarar o teu amor é que nós vivemos, Pai. Oh, Jesus, que o teu Espírito Santo se manifeste, Pai, dia após dia nos nossos corações. Sabe, irmãos, hoje minha mãe não tem ido na igreja de terça-feira, sabe, pastora, porque às vezes meu sobrinho demora e ela quer vir embora rápido. Mas aí eu sinto que ela se sente assim, sabe? Nossa, como eu gostaria de ter ido. Porque hoje eu fui lá, antes de vir para cá, e minha mãe estava chorando, Ângelo, ouvindo aquelas modas, sabe aquelas modas gospel? E ela chorando. Eu falei, mãe, você está triste? Eu falei, mãe, a senhora está com depressão? Eu falei assim, brincando. Mas eu sei que não é. Eu falei, é a presença, né? Ela falou, é, filha, é a presença. Sabe? Que nós possamos ser assim, irmãos, porque a glória do Senhor tem nos atraído, a presença do Senhor tem nos atraído, mas quantas vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir? Quantas vezes nós colocamos coisas, pessoas na frente do Espírito Santo, situações, circunstâncias, nós deixamos de buscar, porque estamos tristes, porque estamos cansados, porque estamos desanimados. Mas o Espírito Santo está ali, está livre, está ali na nossa frente. Quantas vezes nós não dobramos o nosso joelho, né, Ângelo? Não buscamos por Ele. E eu vi minha mãe ali, eu falei, Senhor, isso é um exemplo para mim, Senhor. Por isso que eu continuo a te buscar. Por isso que a minha mãe é abençoada. Por isso que não falta nada. Por isso que ela tem de sobejo. Por isso que ela dá para todos os filhos e sobra. Você pode dizer um glória a Deus? Por isso, Senhor, porque mesmo ali, Senhor, em casa, não podendo ir, com 70 e poucos anos, ela está firme nos pés do Senhor. E tem gente que vai olhar e vai falar assim, por que você está chorando? Para que chorar? Irmãos, não tem como controlar, não. Quando a presença vem, não tem como controlar. É maravilhoso, você se sente livre, você quer pular, você quer gritar. Quantas pessoas já falaram para mim, mas por que você pula desse jeito lá em cima? Porque eu era travada, sabe, irmãos? Eu não sabia que era tão gostoso. Eu não sabia que era maravilhoso viver essa liberdade, meninas. Eu não sabia. Eu ficava assim, não tinha expressão nenhuma. Mas quando Jesus me curou de verdade, quando eu me encontrei com Jesus de verdade, quando o Espírito Santo entrou em mim de verdade, eu não fico mais quieta, eu pulo mesmo, eu salto mesmo, eu falo em línguas, eu ouço louvor alto mesmo, eu oro alto mesmo e eu não tenho vergonha não.
Tu não tem vergonha de se posicionar. Eu estava vendo hoje, vocês devem ter visto, foi notícia em vários lugares, entidades se manifestando em cantores no carnaval, irmãos. O inimigo não está brincando, não. O inimigo não está brincando, as pessoas estão se posicionando. Eu sou mesmo dele, eu manifesto ele mesmo. E nós, irmãos, e nós? Nós temos feito o quê? Nós temos vergonha de postar um versículo, de postar as coisas da igreja. Às vezes de gravar alguma coisa a gente falando, de falar para o nosso vizinho. Não, irmãos, essa canção vai dizer: me atraiu. Nós somos atraídos pela presença dele. Sim, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Jesus, pelo teu cuidado, pela tua presença, ó Deus. A tua presença não cessará no nosso meio. A tua presença continuará, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Nós profetizamos isso em nome de Jesus, porque fomos atraídos por Ele. Aquele que foi verdadeiramente atraído por Ele, Ele permanece. Não importa como, não importa o que passe, mas permanece. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim, Senhor, vale mais pra nós. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, a glória dele, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Ela está aqui nessa noite. Tua presença me atraiu. Cante bem forte isso. É que a salsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a salsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Mais que qualquer outro lugar, Senhor, mais atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Diga isso. Atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos
Diga que um dia é que a salsa e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim. Sim, vale mais. Vamos interceder agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Em Romanos 8:33 diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Glória a Deus. Vai ser, nesse versículo, quero estar intercedendo por pessoas que neste momento talvez esteja passando por situações semelhantes, sendo acusado injustamente, muitas vezes, né? Mas a palavra de Deus fala que nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Jesus morreu na cruz e não foi em vão, para nos justificar. Nós estamos em Cristo Jesus e não há acusação sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus. Senhor, Deus de poder e graça, entramos novamente, Senhor Deus, em oração diante da Tua presença nessa noite. Pedimos a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, Pai, sobre a nossa vida nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado através, Senhor Deus, de cada vida, de cada família, de cada lar aqui representado. E as pessoas que não puderam vir, Senhor Deus, da mesma forma, seja alcançado pelo Teu poder. No nome do Senhor Jesus, nós não sabemos as causas, os motivos pelo qual não estão aqui nessa noite, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Que o Senhor possa alcançar as pessoas, Pai, que nos assiste, Senhor, que está participando deste culto junto conosco. Alcança essas famílias, visita, Senhor, este lar, visita, Senhor Deus, este casamento, visita essa família, esse filho. Oh, meu Deus, continua, Senhor Deus, reinando dentro desse lar e abençoando de uma forma toda especial. Senhor Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, se houver pessoas que estão passando por esse processo, Senhor, está sendo acusado injustamente, está sendo perseguido, Senhor, por causa da justiça, por causa de pregar o Teu nome, de anunciar as boas novas do Senhor, está sofrendo perseguição, Senhor. Nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor, dizemos, Deus, que o Senhor, Pai Santo, é o nosso juiz, que o Senhor, Deus Santo, poderoso, é aquele que advoga a nossa causa, é o Senhor, Pai, que é o nosso testemunho fiel. Então, Senhor Deus, guarda Teus filhos, livra, Senhor Deus, deste mal, livra dessas perseguições, livra das injustiças desse mundo, Deus, no nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor Deus, e protege essas pessoas, Pai, que o inimigo tem levantado de uma fúria, Senhor, terrível contra elas, tentando de todas as formas, Senhor Deus, acusá-la, Pai. Mas nós fomos justificados pelo Senhor, e não existe maldição e nem condenação para aquele, Senhor Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz assim a Tua palavra. Senhor Deus, abençoa no nome do Senhor Jesus a Tua igreja, o Teu povo, Senhor Deus, que se reúne neste lugar, no Teu nome nessa noite, Pai. Continua conosco, Senhor Deus, nos guardando e nos livrando de todo mal, Deus, no nome do Senhor Jesus. Que nenhum mal venha chegar na nossa casa, que nenhum mal venha chegar na nossa tenda, que nenhum mal, Senhor Deus, venha desfazer, Pai Santo, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor projetou para nós, Pai, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória já é nossa, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então nós tomamos posse, Senhor, nessa noite, da nossa vitória no nome de Jesus. Oramos também, Senhor Deus, pela vida da Andréia, que tem pedido oração, Senhor, e para os seus filhos, Pai, que está passando por um momento difícil. Senhor Deus, ela diz que está com muita dor. Senhor, visita ela agora, Deus. Nós intercedemos por ela, que o Senhor venha tocar, colocar as Tuas mãos santa, poderosa, mão que cura, mão que liberta, mão que restaura. Tira ela dessa dor, tira eles desse sofrimento, Pai. No nome de Jesus, visita eles com cura nessa noite. E todos que estão passando pelo mesmo processo, seja visitado pelo Senhor. Traga libertação, Senhor, traga cura, traga restauração, que eles possam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Abençoa os pastores dessa igreja, os ministros da Tua palavra, Senhor. Abençoa o grupo de louvor, Senhor, todos aqueles que fazem algo na Tua obra. Isso nós te pedimos nessa noite, Deus, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que crê diz amém. Amém. Glória a Jesus.
Nós queremos a tua glória, Espírito Santo. Espírito Santo, enche-nos, Senhor. Enche-nos com a tua glória. Incendeia esse lugar, Espírito Santo, cada vez mais. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos cantar, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos dizer Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Diga, faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Diga, eu quero. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Diga isso. Eu quero viver algo novo. Deixa ele vir e fazer algo novo. Vamos declarar isso. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia este lugar. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim, Senhor, nós temos. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia este lugar, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos dizer, incendeia este lugar. Incendeia, 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 incendeia.
se assentar, irmãos. Só lembrando que a nossa vigília é dia 29, às 21 horas. Vamos para o momento da generosidade. Filipenses, capítulo 4, de versos 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso provedor fiel. Nós sabemos também que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem dado a nós tudo aquilo que nós necessitamos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos, tem suprido tudo aquilo que nós necessitamos para nós viver nesse mundo. Quando nós trouxemos a nossa oferta, o nosso dízimo na casa do Senhor, Ele se encarrega de suprir a minha e a sua necessidade. Que diz assim que o nosso Senhor, segundo as suas riquezas em glória. E qual é o significado dessa riqueza em glória? É que a provisão do Senhor, ela não é limitada. A provisão do Senhor, ela não falha. Quando nós entregamos as nossas primícias no altar, quando nós entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, Ele se encarrega de prover tudo aquilo que nós precisamos. Então, que essa noite não tenha medo de entregar as suas primícias na casa do Senhor. Ele diz aqui que Ele vai suprir as suas necessidades. Amém? Aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, aquele que tem nos acompanhado pelas redes sociais, que tem sido abençoado através desse ministério, o Pix está na tela. Aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer então no altar do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Estende a mão para cá, irmãos. Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor, por cada coração generoso, Pai, que tem, Senhor, colocado a confiança em Ti, meu Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente essas vidas. Que o Senhor não venha deixar faltar nada, Senhor, em sua casa, em sua despensa, no seu trabalho, aonde quer que Ele ande, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades dos seus filhos, Pai. Assim eu oro e creio, Senhor, que o Senhor tem derramado bênçãos sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante dessa casa de oração, Pai. Abençoa aquele, Senhor, que tem contribuído através das redes sociais. Que o Senhor não venha deixar faltar nem coisa grande nem pequena na vida daqueles que têm contribuído com amor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ministrando a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande, um temor, mas o Senhor é conosco, né? Nós estamos vindo nessa campanha que é Enchei-vos do Espírito Santo. E esse final de semana foi um final de semana maravilhoso. Vem vindo ao longo dos meses, né, um agir especial da parte do Senhor para as nossas vidas. Mas esse final de semana nós tivemos aqui a conferência dos jovens, dos adolescentes, e houve um mover muito especial. O Espírito Santo visitou o coração desses adolescentes que estiveram aqui esse final de semana. Nós vimos crianças, adolescentes, chorando aos pés do Senhor. Então, foi maravilhoso o que Deus realizou aqui entre nós. E hoje nós vamos estar indo para o último culto, falando sobre o nosso amado Espírito Santo, que nós iniciamos já o mês de março, e vai estar começando uma nova série. Então, hoje nós vamos estar fechando com os frutos do Espírito. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas 5, 22. Antes de eu entrar nos frutos do Espírito, eu vou fazer uma leitura breve sobre os frutos da carne. Mas vai ser só uma leitura, porque eu vou focar no fruto do Espírito, só para nós entendermos melhor. Gálatas 5, a partir do versículo 16, viu, Heitor? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso quer dizer, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Esse versículo aqui ele é bem autoexplicativo, né? Que a palavra do Senhor diz que a carne é fraca, mas o espírito sempre é pronto. Mas aqui está querendo dizer que há uma guerra interior entre o espírito e entre a carne. Um fica brigando com o outro. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vai entrar na parte dos frutos, que é o que nós vamos estar focados hoje. Se eu estou buscando a presença do Espírito Santo de Deus, se eu quero ser cheio cada vez mais do Espírito Santo de Deus, eu preciso ter os frutos. E como eu tenho, o que eu faço para poder ter os frutos? Versículo 22. Eu vou ler aqui porque a versão está diferente. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém, irmãos? Nós lemos uma série de frutos da carne. E vocês veem a quantidade de frutos do Espírito? Se a gente for analisar, os frutos da carne são bem maiores do que aquilo que nós podemos buscar no Senhor, que são os frutos do Espírito. O primeiro fruto do Espírito que diz lá em Gálatas 5, a partir do 22, diz que é o amor. E o amor é a principal de todas as virtudes, irmãos. Abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 13. Por que o amor ele é a principal virtude de todas? Sendo assim, permanecem até o momento este três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é deles o maior. A palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que o amor ele é o maior de todos os dons, o maior de todos os frutos. Lá em Provérbios 3, 28 diz assim: não digas ao teu próximo, volte depois, amanhã darei isso a você, se você já tem hoje para poder fazer. O que é o amor? É eu me importar com meu irmão, amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu cuido de mim, se eu cuido do meu corpo, se eu me preocupo comigo, então eu preciso amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? É meu irmão que está do meu lado. Às vezes é aquele vizinho que às vezes me dá uma dor de cabeça. É um companheiro de trabalho que às vezes é difícil de conviver com ele. Ele é o meu próximo. E esse versículo que eu li em Provérbios 3, 28, eu acho ele muito lindo, porque às vezes existem algumas pessoas que às vezes vêm pedir um socorro para nós. E nós, como servos do Senhor, amados do Senhor, às vezes fala para a pessoa: hoje eu não vou fazer não, amanhã eu faço. Por que eu vou deixar para amanhã? Se o Senhor me ensina a amar e eu posso fazer hoje em prol dele, por que eu vou deixar para amanhã? E esse versículo ele é muito lindo, que fala: olha, não deixe para amanhã. E existe um provérbio aí: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então ame hoje, se preocupe hoje, dá hoje. Eu vivi uma situação lá em Campinas, que a gente fazia trabalhos sociais, e a pessoa responsável pelo projeto social da igreja, que era responsável para poder estar coordenando as partes de cestas básicas, a parte de zeladoria, às vezes chegavam pessoas necessitando de um acolhimento, necessitando do pão de cada dia mesmo. E a pessoa que estava à frente dizia: volta amanhã. Então, para que eu voltar amanhã se eu posso fazer hoje? Então, quando chegar alguém até você pedindo um auxílio, seja lá de qual ordem for, às vezes é uma oração, ame hoje, faça a oração hoje, se preocupe com ele hoje. Às vezes é um pão, dá o pão para ele hoje, não deixa para amanhã. Porque o Senhor nos ensina que nós devemos amar como a nós mesmos. Nós alimentamos a nossa carne todo dia. Então nós vamos cuidar do nosso próximo como nós cuidamos de nós mesmos. Segundo fruto, alegria. Existe uma diferença entre a alegria e a felicidade. A felicidade, ela está ligada às circunstâncias. Ela é passageira. Hoje eu posso estar feliz, mas amanhã eu posso não estar feliz. Aconteceu alguma coisa que tirou a minha felicidade, eu não estou feliz. Mas a alegria não. A alegria, ela é incircunstancial. O que quer dizer isso?
A alegria do Senhor é a minha força. Pode estar ruindo tudo ao meu redor, mas eu estou alegre, porque eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Lá em Provérbios diz assim, que na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. Então busque a presença do Espírito Santo. Quando você estiver assim, você fala: Senhor, eu não estou alegre, então está faltando algo. Começa a buscar para que o Espírito Santo de Deus traga essa alegria genuína para o seu coração. Terceiro tópico, a paz. A paz, Filipenses 4:7. Eu amo esse versículo, irmãos. Eu amo entre todos os versículos da palavra de Deus, mas eu vou até falar ele. A paz que excede todo entendimento. Vamos ler aqui. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento. Às vezes a gente pode estar passando por algo que as pessoas olham e falam assim: mas como que você consegue ter paz? Como eu já vivi isso. Das pessoas olharem e falar assim: como você consegue ter paz em meio a essa situação? Como você consegue estar alegre em meio a essa situação? Não a nós, mas ao nome do Senhor da glória. É por Ele e para Ele, porque é Ele que nos preenche. E é essa paz que excede todo entendimento, que às vezes você fala: não tem como eu estar em paz. Não tem como estar em paz? Então vamos buscar nos encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, para que essa paz que excede todo entendimento venha invadir o seu coração, como diz ali em Filipenses. Venha invadir os nossos corações e os nossos pensamentos. É essa paz que precisa invadir o nosso coração, irmãos. Então busque ao Senhor. Busque: Senhor, eu não estou em paz e eu não consigo entender. Não estou conseguindo entender tudo isso que está acontecendo. Então me dá essa paz que a Tua palavra diz, Senhor. Me dá essa paz que excede todo o meu entendimento. Mesmo eu não estando entendendo, mas eu quero desfrutar dessa paz. O Espírito Santo de Deus vai encher, vai inundar o seu coração dessa maravilhosa paz que Ele tem para nós. Vamos lá para o tópico 4. Longanimidade. O que é ser longânimo? Alguém sabe me dizer o que é ser uma pessoa longânima? Paciente. Você trocando longanimidade, você invertendo a palavra, fica ânimo longo. O que é longânimo? Eu ter um ânimo longo. Você ter ânimo em todas as circunstâncias. Tenha bom ânimo. A palavra do Senhor fala para nós termos bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, irmãos, você não consegue superar as adversidades, você não consegue superar um irmãozinho que às vezes é um espinho na sua carne, porque tem pessoas que às vezes nos machuca, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tenta roubar momentaneamente, porque ele não tem esse poder de tirar, mas tenta roubar momentaneamente a nossa paz, a nossa alegria, sabe? Então a gente precisa ter paciência. Ter paciência com, às vezes, seus conflitos nos seus lares. Ter paciência com o seu marido. Ter paciência com o seu irmão. Principalmente quem tem irmãos, às vezes o comportamento de um para com o outro é diferente. E acaba explodindo. Existem às vezes situações que fazem com que perca a paciência. Mas a palavra do Senhor pede para que nós tenhamos paciência, tenha um ânimo longo,
Então tenha um ânimo longo. Quando alguém tentar roubar a sua paciência, respira. Chama sempre o Espírito Santo. Chama sempre Ele. Fala: Senhor, me dá paciência, me dá graça, Senhor, para eu vencer essa situação. Me dá graça para eu aprender a lidar com essa situação. Me dá graça para eu poder aprender a lidar com esse irmãozinho que todo dia quer roubar a minha paciência, a minha alegria. Me dá graça, Senhor. Em Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então governa o teu espírito, irmão. Governa. Você tem o controle sobre as suas emoções. Há um mês e meio atrás, nós trabalhamos sobre as nossas emoções. Então precisamos ter o controle sobre as nossas emoções, porque se não tivermos o controle, o provérbio diz bem claro: governe o seu espírito. Tópico 5: benignidade. Amabilidade, que está ligada ao amor, irmãos. Uma coisa não pode andar sem a outra. Eu preciso ser amável com o meu irmão, ter compaixão, misericórdia, ser generoso. O que é ser generoso? É eu conseguir tratar uma pessoa, tratar um irmão com generosidade, com amor, com acolhimento, sabe? Sarar as feridas, cuidar dele de uma maneira especial. Existem pessoas que às vezes precisam de um cuidado mais especial, como a ovelha que se desgarrou do rebanho. Eram 99 ovelhas e uma ficou perdida. Mas o bom pastor não deixou aquela ovelhinha para trás. Ele foi lá, a resgatou, sarou as feridas dela, trouxe ela para perto. Ele foi generoso com ela, tirou todos os carrapichos. Então seja generoso com o seu irmão, tenha paciência com o seu irmão. Tenha paciência, não machuque o seu irmão. Às vezes existem algumas brincadeiras, algumas conversas que podem gerar feridas. Às vezes o irmão ele está fragilizado por alguma situação e ele não está num bom momento e é feita alguma brincadeira que machuca ele, gera uma ferida lá. Então vigiar para não ferir, para poder ser generoso, para cuidar, ter compaixão para com seu irmão, cuidar dele. Então vigia bastante as suas brincadeiras, vigia, para que você não venha machucar ninguém, não ser peso na vida de ninguém. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Amém, irmãos? Aqui diz que a gente tem que dar mais honra às outras pessoas, ao nosso próximo, do que a nós mesmos. Procurar não ficar olhando tanto para nós. Às vezes a gente se preocupa tanto conosco e esquece de se preocupar com seu irmão, se preocupar com seu vizinho. A Ivonete, ela foi muito sábia no que ela disse na abertura do culto, falando sobre a gente se preocupar em estar buscando mais ao Senhor, se preocupar com a dor do outro, se preocupar em orar pelo outro. No nosso culto de mulheres, ela trouxe uma vizinha dela que o Senhor falou com ela um tempo, uma amiga, que o Senhor falou com ela um tempo atrás, que ela perdeu a oportunidade de ter falado do amor dele. Mas ela teve uma segunda oportunidade que ela não deixou escapar. Então não deixe escapar, irmãos. Aproveita a cada momento que o Senhor colocar nas tuas mãos.
Não perca a oportunidade de você estar falando desse amor maravilhoso e falando da bondade e da benignidade do Senhor. A bondade. O que é eu ser bondoso? É eu fazer o bem, agradar as pessoas e ser correto e justo. Ser justo em todas as situações. Em Salmos 15, a partir do versículo 1 diz assim. Eu vou ler nessa versão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O que é ser bondoso? Às vezes você pode estar reunido entre amigos, entre familiares, e você ver alguém falando mal de um irmão. Não compactue com isso. Lá em Salmos diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. Então, se você vê que está acontecendo uma injustiça, a palavra do Senhor diz que é para nós agirmos com justiça. Então, não haja com injustiça para com ninguém. Seja justo, seja amável, seja bondoso. Entre advogando. Se você ouve alguém falando mal de um irmão, entre e defenda. Fala, não é assim. Isso que você está dizendo não é verdade. Isso não aconteceu. Então, entra em defesa do irmão para que você possa ser justo. E não apenas ouvir e não fazer nada. Então vamos entrar em justiça, porque isso é um fruto. E nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos evidenciar esses frutos, irmãos. Precisamos defender os nossos irmãos, defender a nossa família. A nossa família a gente não expõe para ninguém. Você pode estar passando por algum problema. Procure uma pessoa, o intercessor, procure o pastor, para que a gente possa estar orando. Mas não exponha os seus. Não exponha o que você está passando dentro da sua casa. Defenda, proteja, guarda, seja justo para com todos. E aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, esse é bondoso. Amém, irmãos? Agora vem um que é um desafio para todos nós: mansidão. O que é ser manso? É ser sereno e ter calma, mesmo as situações desagradáveis. Você faz uma análise aí. Será que eu tenho sido mansa? Será que eu tenho sido manso? Será que nos momentos desagradáveis, que eu pensava que as coisas fossem acontecer de uma forma, aconteceram de outra, eu estou tendo a mansidão que a palavra do Senhor me ensina a ter? Ou eu tenho sido agressivo? Tenho sido, eu vou falar com mulheres agora, como diz a palavra do Senhor, tenho sido uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher que reclama de tudo? Ou eu tenho sido mansa? Precisamos exercer a mansidão, irmãos. Exercer. Eu sei que não é fácil, é desafiador. Às vezes você pode dizer assim: ah, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Pode mudar sim. Você cheio do Espírito Santo,
É Ele que vai trazer a mudança, a transformação para a sua vida. Não é pela força do seu braço, mas você tem que querer a transformação. Tem que querer e chamar, falar: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Eu já vi tantos relacionamentos, irmãos. Tantos. De você olhar e falar assim: não tem mais o que fazer aos nossos olhos. Não tem mais, porque ambas as partes não queriam ceder. Ambas as partes não tinham a mansidão necessária para poder saber lidar com situações desagradáveis. Não tinha a mansidão necessária. Mas chamou o Espírito Santo de Deus. Chamou o Espírito Santo para a sua causa. O Espírito Santo foi trabalhando. Não é de uma hora para outra, é gradativo. É uma semente que você lança e você precisa esperar o tempo dela germinar e dar o seu fruto. A própria palavra nos ensina os frutos do Espírito. Toda árvore, para poder dar um fruto, antes dela dar um fruto, ela foi uma semente. Depois ela teve uma florzinha para poder gerar o fruto. Então tem todo um processo, só que você não pode desanimar, tem que ter paciência. A mansidão deve ser desenvolvida no nosso relacionamento com o Senhor. E isso irá refletir no nosso comportamento. Quando você se relaciona com o Senhor, é evidente na sua vida, é evidente através dos seus frutos, que você está conectado com o Senhor. As pessoas olham para você e falam: nossa, como você é paciente. Nossa, como você é uma pessoa amável. Como você é longânima. Como você é tardia em irar. Como você é tardio em irar. Às vezes você é mais explosivo. Porque eu não levo desaforo para casa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não estou falando que é para você ser bobo. Ser bobo é diferente. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, você é tardio em irar e você é longânimo. Você olha para aquela situação desagradável e você vai saber lidar com ela sem ser agressivo, sem precisar explodir, porque você tem o Espírito Santo. Tem os frutos do Espírito dentro de você. Então, esses frutos precisam ser evidenciados, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver o brilho de Cristo através da nossa vida. Aonde quer que nós andemos, as pessoas têm que olhar para nós e falar: nossa, eu vejo o brilho do Senhor na sua vida. Eu vejo um brilho diferente. Quando eu estou próximo de você, eu sinto uma paz diferente. Eu não sei o que é, mas eu sinto uma paz diferente. É isso que nós precisamos refletir. E não refletir mágoa, discussões. Você está no ambiente de trabalho, as pessoas falando mal do chefe, falando mal do gerente, falando mal de um companheiro de trabalho, e você compactuar com tudo isso. O Espírito Santo se entristece com essas atitudes. Quem não serve ao Senhor são aqueles frutos que nós vimos lá no início, que nós não vamos entrar neles. Mas quem serve ao Senhor, precisamos evidenciar esse fruto. Próximo, domínio próprio. Habilidade de uma pessoa conter-se a si mesmo. É fácil nós contermos a nós mesmos, irmãos? Não, né? Não é fácil. Principalmente diante de situações que às vezes quer fazer com que você perca o controle da situação. Não é fácil. Então é por isso que você precisa ter o domínio próprio. É você respirar. As nossas mães desde muito cedo nos ensinam, né? Mesmo quando elas não conheciam o Senhor, mas elas sempre ensinavam: conta até 10. Conta até 10, para que você não
exploda. Isso também é você ter o domínio. Precisa ter o domínio, irmãos. Porque depois que você explodiu, depois que você falou, para você poder voltar atrás naquilo que foi falado, palavras são sementes. E depois que lançou a semente, essa semente vai germinar e vai dar o seu fruto. E o fruto daquilo que você falou, fora da vontade de Deus, fora do padrão que o Espírito Santo quer para as nossas vidas, ela vai germinar. E às vezes o fruto não vai ser bom. Então você vai sofrer as consequências por isso. Por quê? Porque não teve o domínio próprio. Então busque ao Senhor. Em Tiago 1, 14 e 15 diz assim. Eu vou ler nessa versão porque é uma versão diferente que eu achei legal. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Nasce e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Portanto, eu vou ler na versão que está aqui agora. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Não é uma morte física, mas a morte espiritual, irmãos. Então precisamos vigiar e orar. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não vai tragar quem já é dele. Quem já é dele está aí no mundo. Aí a gente tem visto as coisas que estão acontecendo aí, porque já é dele. Já está no ambiente que ele preparou para ele. Então, mas ele vai buscar os santos, os escolhidos do Senhor. Então, a todo tempo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir dos frutos da carne. Resistir daquele momento que às vezes que você tem o hábito de fazer algo que sabe que não agrada ao Senhor. Foge, irmãos, foge disso. Porque são estratégias que o inimigo prepara para poder te atacar. Que o inimigo prepara para poder te puxar para o ambiente ao qual ele quer que você esteja lá. Gerando morte, uma morte eterna. Se você morrer fora da presença do Senhor, é um sofrimento eterno que não tem mais volta. Então, irmãos, lá em Gálatas diz, frutos do Espírito. Vamos ler lá já o primeiro para vocês falarem junto comigo, para ficar bem gravado. O primeiro, amor. Gálatas 5, a partir do 22, Heitor, novamente. Entretanto, o fruto do Espírito é... Contra essas virtudes não há lei. Então busquem no Senhor, irmãos. Busque esses dons. E depois que você adquirir esses frutos, ele não sai mais de vocês. Ele te acompanha. Acompanha até a volta do Senhor Jesus ou até o Senhor nos levar para Ele. Ele vai te acompanhar. Então, com certeza, você se identificou em algum que você já tem. Tem alguns aqui que eu não citei porque é muito longo. A fé, a temperança. Mas com certeza você se identificou com algum que você já tem. Mas se você tem falta de algum fruto, peça ao Senhor. Porque Ele dá deliberadamente. O que é isso? Ele dá sem reservas. Então Ele dá. Busque a Ele, peça a Ele, fala, Senhor, eu quero ter o fruto do Espírito, eu quero ter o domínio próprio, eu quero ter a paciência, eu quero amar o meu próximo, Senhor. Eu
Eu quero ser misericordioso, eu quero ser bondoso para com meu irmão, eu quero ser justo, eu quero ter essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Eu não estou vivendo essa paz, eu quero ter essa paz. É só buscar, irmãos, busque ao Senhor, que Ele tem 100 reservas para a sua vida. E para nós fecharmos, abre lá em Gálatas 6:8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Quem quer morar com o Senhor? Eu quero. Se você não tiver esse alvo na sua vida, irmãos, está perdendo o seu tempo. Então está na hora de corrigir a sua rota e começar a semear para o Espírito, para que o que você for colher é para a vida eterna. Não é para agora, mas é para a vida eterna, para que você possa morar com o Senhor lá na glória, para que você possa ter a sua alma salva, para que você possa ter os seus dias aqui na face da terra abençoados pelo Senhor. Então busque ao Senhor sem reservas, irmãos. Vamos nos colocar de pé para que a gente possa fazer uma oração. O Ministério do Louvor pode subir. Feche seus olhos, irmãos. Espírito Santo de Deus, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, pedindo, Senhor, se falta em nós, Senhor, algum fruto que precisa ser aprimorado, ou que precisa ser adquirido, Senhor. Nos dê, Senhor, para que nós possamos ter um coração segundo o Teu coração. Um coração, Senhor, que o Senhor venha se agradar de nós e que o Senhor não venha se apartar de nós. Queremos ter o Senhor, constantemente conosco. Quando vier, Senhor, aquelas situações, Senhor, de embates, aquelas situações, Senhor, de adversidade, que esses frutos, Senhor, possam ser evidenciados através da nossa vida. Que todos possam olhar para nós, Senhor, e ver que genuinamente nós servimos ao Senhor, ver o brilho do Senhor através da nossa vida, ver o brilho do Senhor através das nossas atitudes. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui nesta noite. Se tiver alguém, Senhor, precisando, Senhor, da Tua paz, Senhor, é a paz que excede todo entendimento. Se tiver alguém aqui, Senhor, precisando da longanimidade, que, Senhor, dê, Senhor, a longanimidade. Se estiver alguém precisando de mansidão, dê a mansidão, Senhor. Amor, Pai, o Teu amor, Senhor. Se nós não tivermos amor, Senhor, como um amor que o Senhor tem por nós, nada adiantaria. Não adianta os dons, Senhor, se nós não tivermos o amor genuíno. Então nos encha, Senhor, cada vez mais com a Tua presença. Nos encha cada vez mais com o Teu amor, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E encha, Senhor, essa casa cada vez mais com a Tua presença, com o Teu mover, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus,
necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, precisa mais de ti, necessita mais de ti. Amém, irmãos. Irmãos, leve essa palavra no seu coração. Aplica ela no seu dia a dia. Aplica, porque ela será remédio para os seus ossos e saúde para as suas medulas, como diz a palavra do Senhor. Então, aplica ela no seu dia a dia. Fala: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Levanta tuas mãos aos céus, que nós vamos encerrar o culto. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, pelo manifestar da tua presença em nosso meio, pelo manifestar da tua graça, Senhor. Leva os teus filhos em segurança para os seus lares, Senhor. Livra de todo mal, livra de todo acidente, de todo incidente, Senhor. Livra, Senhor, das astutas ciladas do maligno. Que nenhuma arma forjada contra os teus filhos venha prosperar, Senhor. Leva em segurança, Senhor. Capacita, Senhor, cada vez mais, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, as batalhas do dia a dia, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Amém. Vá em paz, irmãos. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida e te dê paz, te dê saúde, te dê sabedoria cada vez mais, Senhor. Que o Senhor leve vocês em segurança para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. O Senhor continua abençoando a sua semana, em nome de Jesus. Ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele. Sobre